passos para recuperar a sua tranquilidade. Quem hoje em dia não passa pelo menos por um probleminha todos os dias, hein? Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já passou por isso, ou está passando, ou espere passará. Porque se você é cristão, católico, você sabe, todos nós sabemos, não existe cristão que viva sem cruz. Na verdade, a gente precisa estar arraigado na cruz de Cristo, que é a nossa salvação. E quando carregamos a nossa cruz diária, Ele prometeu, né, nos dá vida em abundância, né? Quem pega a sua cruz e carrega logo após mim. Então, aquela cruz que você tem carregado, aquele sofrimento, aquilo que tem tirado a paz, a tranquilidade, tem agitado o coração e a mente. Hoje, a primeira leitura da Santa Missa vai nos ensinar esses passos concretos da vida de um cristão para se manter tranquilo mesmo diante da adversidade, mesmo diante da contrariedade, da doença, não é? Vamos ver que o profeta Isaías, ele vai visitar Ezequias, que é acometido de uma doença mortal. E qual a atitude de Ezequias diante da doença mortal? Vamos ver no decorrer da leitura, nas primeiras linhas, que ele prorrompe num choro depois. Mas é um choro em que não traduz o desespero, não traduz a fraqueza humana, mas a prece feita antes deste choro, a prece feita antes dessas lágrimas serem derramadas, é uma prece em que nós vemos a tranquilidade de um coração que sabe onde colocou a sua confiança. Então, nessa prece de Ezequias, nós vemos os passos para nos mantermos tranquilos diante das dificuldades da vida, não é? E aqui, mais uma vez, vamos respeitar também aquele limite humano que nós temos. Deus sabe que nós temos um limite, né? Tem hora que a lágrima vem sem nem mesmo querermos. Vem as surpresas de notícias ruins, por exemplo, nos pegam e às vezes temos reações que não foram pensadas, né? Tomamos às vezes ali reações que não foram desejadas por nós. Mas nessa prece nós vamos ver esses passos. Primeiro deles, andar na presença de Deus. Como tem sido o teu estar na presença de Deus? Porque quando Ezequias reza, ele diz Senhor, ele não pede a cura. Embora se fique claro que ele de fato deseja a cura. Mas ele diz, Senhor, lembra-te que tenho andado na tua presença. Tenho estado na tua presença. Nós não estamos na presença do Senhor apenas quando estamos diante dele da Eucaristia, que ali ele está em presença viva e real, total, mas e também quando estamos na igreja. Ali é o lugar de nosso encontro com Jesus na Eucaristia, mas durante o nosso dia, durante os nossos afazeres, no meio das nossas atividades, precisamos estar na presença de Deus. Santa Teresa de Ávila, baluarte do Instituto Hesed, inclusive, vai nos dizer, Deus está entre as panelas. Né? Deus está entre as panelas. Temos também a história do irmão Lourenço, né? Que sempre existe um livro com esse nome, se chama Irmão Lourenço, e ele era porteiro, era cozinheiro, né? E passou a praticar muito a presença de Deus no meio dos ofícios dele, né? Não somente na liturgia das horas, na oração, na Santa Missa, mas prolongava a presença de Deus nos seus trabalhos. Então, aquela presença de Deus que nos invade na oração, a presença de Deus que recebemos vivamente, totalmente na Eucaristia, essa presença precisa se prolongar no restante do dia, no restante das horas, não é? Então, primeira coisa, para recuperarmos a tranquilidade do coração, estar na presença de Deus. Porque o jeito certo de reorganizar a vida é estar com os olhos voltados para o céu, coração ao alto, mas os pés, a sua presença humana aqui na terra, sabendo que durante esta vida, a sua prática de presença de Deus aqui nesta vida terrena é um treino para viver eternamente na tranquilidade do céu, na presença de Deus no céu. Então, estar na presença de Deus, para quando o sofrimento, a dor, a adversidade chegar na sua vida, você rapidamente lembrar, estou com Deus, estou na presença de Deus. Como devo agir com esse sofrimento, com essa surpresa, com essa adversidade, já que estou na presença de Deus? E aí entra o segundo passo, não é? O segundo meio de alcançarmos a tranquilidade do coração. A probidade do coração é outra coisa que Ezequias, na sua oração, pede que Deus lembre. O que é probidade?
Probidade é aquilo que é honesto, é a honestidade, a integridade do caráter, né? A retidão. Então ele pede a Deus, lembra-te da probidade, que tenho andado com probidade no coração, que tenho andado em retidão. Né? Que quando falamos em probidade, em retidão, integridade, honestidade, lembramos dos princípios morais, lembramos das normas, né, de convivência do dia a dia, dos mandamentos de Deus, sobretudo, mas aqueles princípios que vão guiando a sua atitude, que vão guiando o seu comportamento. E aí já vamos vislumbrando o próximo passo, que é a fidelidade, mas chegamos já nele. Então, quando falamos de honestidade, de retidão, nós lembramos de princípios. Deus, quando nos criou, inscreveu na nossa alma, inscreveu no nosso coração um certo instinto para distinguir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, né? O bem e o mal. E através da distinção do que é bom, do que é o bem, eu vou, através dos mandamentos de Deus também, criando princípios, normas de conduta, digamos assim, para agirmos diante de algumas situações concretas da nossa vida. Então, perceba uma coisa, os princípios é algo que nós não pegamos, né? É algo abstrato, mas eles existem, estão aqui dentro. Nós sabemos que eles existem, Deus inscreveu na nossa alma esses princípios, essas certas como que intuições para qual caminho eu devo ir, fazer o certo ou o bem ou o errado, escolher o bem ao invés do errado em todas as situações da nossa vida. Não é? Deus pede, está à tua frente o bem ou o mal, escolhe, pois, o bem. Então Deus escreveu na nossa alma esses instintos, escreveu esses princípios e eles existem, nós sabemos que existem. Pessoas do interior, né, pessoas mais velhas, pessoas mais idosas, que de muitos anos, décadas atrás, não se existia a tecnologia que hoje existe, mas para aprender, né, os caminhos certos e não caminhar pelos caminhos errados, hoje terem acesso aos vídeos, às partilhas, a tudo aquilo, formação, pregação que ensina, as pessoas antigas as pessoas mais velhas, elas já se guiavam por certo sentimento interior que dizia o que era certo e o que era errado. Uma criança, por exemplo, que é abusada, ela tem reações de repulsa porque instintivamente ela sabe que aquilo é errado. Ela não aprendeu completamente ainda com a inteligência, né, com a parte cognitiva dela, mas ela sabe, ela sente que aquilo é errado. Então, isso é porque Deus inscreveu na nossa alma esses princípios. E esses princípios nós não pegamos, como eu disse para você. Mas nós precisamos traduzir esses princípios em comportamentos. Em um dos vídeos passados, falei para você aquela frase que tem marcado meu coração nesses dias, né? Ser santo é ter comportamento divino. Para você ver como está ligado, né? O que é divino com o que é humano. O comportamento é algo humano, é um fenômeno humano. E a santidade é uma ação completamente de Deus infusa na nossa alma, né? Mas nós precisamos colaborar, buscar essa santidade com a nossa vida, com o nosso comportamento. Então, como eu dizia, o comportamento é o que traduz o que está dentro. Se dentro de você existem princípios retos, princípios íntegros, o seu comportamento vai ser íntegro, seu comportamento vai ser reto. Se os princípios que estão dentro do seu coração, né? Se aqueles princípios que você tem exercitado como regras, como normas de conduta para ir mais para perto de Deus, são os mandamentos de Deus que nos levam à santidade, seu comportamento vai ser santo. E aqui entra uma coisa muito importante, precisamos ser testemunho para as outras pessoas. Né? Aquilo que existe dentro de você, você reza, aquilo que está dentro de você, apenas você tem acesso. Quem está fora precisa ter acesso ao comportamento. Se você não age, se você não olha, se você não fala como quem tem princípios, essa pessoa não vai saber que você tem princípios, portanto você não será testemunho para ela. Essa pessoa não saberá que dentro de você valoriza os mandamentos de Deus que levam à santidade, porque não está sendo traduzido para ela. Então, rapidamente recapitulando, estar na presença de Deus, a probidade do coração, que é o coração reto, um coração honesto, íntegro, mas que traduz para fora, que traz para fora esses princípios norteadores do comportamento, né? Traz para fora no comportamento uma santidade, né? Pelo menos atos que levam a uma vida santa. Vemos mais uma vez, eu digo, na oração de Ezequias, né? Ele tem andado na presença de Deus com um coração íntegro, com um coração fiel.
E o que é a fidelidade? A fidelidade, toda vez que você ouvir essa palavra, você lembre de uma outra palavra que vai te ajudar a sempre lembrar, a praticar a fidelidade, que é a frequência. Nessa palavra que Ezequias na oração usa, né? Tenho andado na presença de Deus com um coração íntegro, reto, em fidelidade. A fidelidade ela se alcança quando nós repetimos várias vezes a mesma atitude. A fidelidade nós adquirimos e alcançamos primeiramente pela graça de Deus, que nos concede esse dom da fidelidade, mas depois com a repetição, quando nós repetimos com frequência aquela mesma atitude. Ou seja, aqui estamos falando de viver na presença de Deus, você precisa ser fiel em praticar a presença de Deus. Estamos falando em coração reto, coração que tem princípios, que se guia a sua vida pelos mandamentos de Deus e por isso comportamento também deve ser santo, íntegro e reto, honesto. E a fidelidade que me faz praticar repetidamente a probidade do coração, a honestidade, praticar os mandamentos, me comportar segundo os princípios que existem dentro da minha alma, que existem inscritos no meu coração. Então essa fidelidade ela é alcançada quando se anda fazendo aquilo que Deus espera, né? Primeira coisa, por que você vai com a fidelidade alcançar a tranquilidade da sua vida? Né? Por que esses passos vai trazer a tranquilidade? Porque aquela pessoa que se guia, que ela escolhe o bem ao invés do mal, ela não vai tropeçar mais na frente. Quem pratica o bem e vai caminhando em justiça e em santidade, Deus protege. Deus guarda os passos do justo. Já nos diz a Sagrada Escritura em uma outra parte. Deus guarda e protege os caminhos do justo. O caminho do homem deve ser justo e reto. E aí o Senhor protege. E se você é fiel a tudo isso, você vai crescendo espiritualmente, você vai crescendo na presença de Deus. Quanto mais você cresce na presença de Deus, mais você é fiel. Quanto mais você é fiel, mais você é reto. Quanto mais você é reto, mais você anda de novo na presença de Deus. E esse ciclo virtuoso vai fazendo você ser mais forte e mais tranquilo. Quem é fiel ao que Deus pede, quem é fiel ao que Deus espera, quem é fiel a uma vida reta e santa, Deus protege esses passos. Deus concede uma vida tranquila. Né? A pessoa justa, a pessoa fiel, ela não vai se deparar com problemas sérios depois na vida dela. Ela pode se deparar com provações para superar e provar a fé dela em Deus. Mas problemas advindos de uma conduta incorreta, advindos de uma conduta errada, não. Então, daqui a pouco, quando proclamarmos essa palavra, você vai ver. A palavra ecoa, a gente quase que sente aqui, ó, por cima dessas folhas, dessas páginas, a serenidade do Ezequias, né? Podemos também perceber o desejo da cura, mas não pede a cura, porque ele sabe que para Deus o que Deus espera é um coração reto, estar na presença de Deus e a fidelidade. E a partir disso, Deus interprete o pedido dele como ele quiser e conceda a graça que ele quiser. Então, esses 3 passos você passou, mas eu quero te dizer uma outra coisa que não está escrito aqui na palavra, mas que nos ajuda muito. Então, eu queria te dar alguns exemplos da fidelidade, né? Uma pessoa que ela acerta um contrato numa empresa para trabalhar. Você já parou para pensar no seu trabalho hoje, nesses dias? Tem sido quase um exame de consciência para nós, né? Para mim e para você, que a palavra de Deus tem feito. Para pensar, o que foi acertado no seu trabalho? Você tem cumprido esse contrato? Você tem cumprido os horários? Você tem trabalhado realmente 8 horas por dia? 44 por semana? Né? Tem chegado na hora que tem que chegar? Tem saído na hora que tem que sair? Enfim, todos os termos ali do contrato, você tem sido fiel? Porque isso é uma das maneiras de um cristão traduzir um princípio de honestidade. Né, de traduzir essa probidade do coração que o Ezequias fala, traduzir essa integridade, trabalhar na hora que tem que trabalhar, fazer tudo na hora que tem que ser feito, executar o meu trabalho, né? Aquele a mais que eu faço para ajudar um colega de trabalho, como falamos uns dias atrás, é a caridade. Aí já é algo da virtude, né? Mas da honestidade, da fidelidade. Você enquanto esposa, esposo, sua fidelidade no matrimônio, como tem sido? Né? A fidelidade do pensamento, a fidelidade do olhar, a fidelidade do desejar, a fidelidade de também nutrir no coração uma certa presença do seu esposo, da sua esposa, mesmo quando sozinhos. Manter aquela presença que faz com que você se mantenha reto e fiel
a promessa que você fez mesmo sem estar na presença dele. Você, enquanto estudante, tem sido fiel às suas horas de estudos? Com certa frequência tem sido fiel, tem cumprido com todos os seus deveres? Então, são fidelidades que você pode hoje olhar para si e ver se você está praticando e cumprindo, porque com esses atos você vai criando esse estar na presença de Deus com fidelidade e com retidão de coração. Mas aqui uma outra coisa que quero falar para você, a consciência. A nossa consciência ela é como se fosse um órgão que nos diz o que é que tem sentido e o que não tem. No caso, numa vida cristã, o que é que tem sentido para nós? Escolher o bem. Então, a consciência que vai me dizer, essa intuição que falei para você, ela que vai me dizer o que eu devo fazer, o que eu devo deixar de fazer ou não fazer. E aqui quero citar para você na íntegra, palavra por palavra, por isso que esse papelzinho rosa está aqui, né? Por isso que eu quero citar para você na íntegra um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Porque tudo isso daqui, vamos vendo, Jesus vai nos instruindo a cada dia na sua doutrina. Quando nós nos instruímos na doutrina também, daquilo que a igreja nos ensina, a partir do Evangelho, a partir do que Jesus deixou, isso vai alimentando a nossa consciência, vai alimentando o nosso saber, essa inteligência daqui, para alimentar a inteligência da alma e instruir a nossa alma a trazer para fora os comportamentos santos. Olha só, é o parágrafo 1706 do Catecismo da Igreja Católica, que diz assim: mediante a sua razão, o homem conhece a voz de Deus que o impele a fazer o bem e evitar o mal. Através da razão, o homem conhece a voz de Deus que o impele a fazer o bem e a evitar o mal. Todos devem seguir esta lei que ressoa na consciência e se cumpre no amor de Deus. A voz que ressoa, a lei que ressoa na consciência, mas se cumpre no amor de Deus e do próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. A oração de Ezequias é o resumo, de maneira oracional, ele entrega a retidão dele. De maneira oracional, ele entrega a dignidade e a vida moral dele para Deus. Ele diz assim, está aqui, vivi como devia ser vivido até aqui, agora faz de mim o que você quiser. A morte ou a vida, para mim, tanto faz. Se possível, me dá a vida. Nas entrelinhas sentimos isso, né? Se possível, me dá a vida, me dá a cura. Mas está aqui a minha vida, conforme esperavas, cumpri a minha missão. Então, sobretudo, se precisa de uma consciência de estar na presença de Deus. Nós precisamos exercitar a nossa consciência, estarmos conscientes a todo instante de estarmos na presença de Deus. Essa presença de Deus é que, como diz aqui o catecismo, né? Essa presença de Deus é que vai me dizer através da razão como eu devo agir, como eu não devo agir nas diversas circunstâncias da vida. Então, hoje eu queria propor a você uma atividade um pouco diferente, né? Todos os dias nós vamos recebendo do Senhor a palavra que encoraja, que entusiasma, que acalenta, que tranquiliza. Mas hoje eu queria propor a você uma atividade diferente. Daqui a pouquinho a irmã Maria Raquel volta, então eu quero deixar uma atividade para você aí, para você praticar nesses dias. Não sei quando vou te encontrar aqui na Palavra de Deus, mas vou te encontrar lá na hora da misericórdia. Mas queria deixar uma atividade aqui para você fazer, para você literalmente executar, né? Como um treino disso daqui que nós ouvimos e depois rezar diante do Senhor. Uma vida tranquila também é uma vida organizada, não é? Então, queria que você hoje, né, no decorrer desses dias também, não precisa ser somente hoje, só olhasse para a sua casa. Foi ordem de Deus. Deus disse aqui para Ezequias também, organiza a tua casa. A casa mesmo, exteriormente. Olha o que aqui tem de bagunça, né? E organiza, tira o que não serve mais, o que for lixo, joga no lixo, o que não serve mais, o que não é útil para ninguém, tira da tua casa, o que for útil, que você não está usando, doa para alguém, porque aí você já aproveita e pratica também uma caridade. Muda os móveis de lugar, porque olha, faça teste, quando fizer isso, observe mentalmente. Parece que nós passamos a pensar diferente quando a nossa casa ela é mudada, os móveis são mudados de lugar. Então parece bobinho isso que eu estou falando para você, mas faça isso. Porque provocando essa pequeníssima mudança na sua mentalidade, na sua maneira de olhar a sua casa, você está também
fazendo com que a sua mente pense diferente a respeito do seu interior. Então você também vai olhar para dentro de si quando estiver fazendo essa organização da casa e observar quais são os princípios que têm regido a tua vida, o teu coração, e recolocar cada princípio no seu lugar. Colocar os princípios que só são bons, que é apenas o que nos mostra o bem, e tirar os maus costumes, né? Tirar aquilo que não nos deixa na presença de Deus. Segunda prática, você vai organizar os seus horários. Você que tem dificuldade com horários, né? Que tem dificuldade de cumprir compromissos, você vai organizar. Mesmo que precise escrever, comprar um quadrozinho, colocar no lugar visível, colocar o horário de cada coisa que você faz no dia, né? O horário do trabalho, horário de sair, horário de acordar, horário das lives, enfim. Ou de uma outra maneira, na agenda, no celular como lembrete, para ajudar você a ter a sua vida exteriormente mais organizada. Porque quem se organiza exteriormente educa o interior. Escuta o que eu estou te dizendo. Eu falei para você que o nosso comportamento traduz o que está dentro. Então, uma coisa pequena também que queria que você observasse em si. Como estão as tuas expressões faciais para as pessoas, né? Como você tem olhado, como você tem sorrido, como você tem falado, né? Tem pessoas que às vezes uma expressão muito forte, às vezes até ofende. Então, rever também essa maneira de se expressar no comportamento, né, na expressão do rosto, porque nosso rosto pode ser o único evangelho que as pessoas vejam. Né? O nosso rosto, as nossas atitudes podem ser a única chance que uma pessoa tem de receber um testemunho de vida feliz em Deus. Organizar-se interiormente também. Organizar-se interiormente, principalmente vendo quem falta perdoar. O perdão que falta você dar ou pedir. E olha, se você for esperto, você vai optar por esse caminho, porque o perdão, até hoje, foi o meio que eu conheci mais eficaz de nos reorganizar interiormente, de nos colocar no centro de novo de nós mesmos, para a partir daí estarmos na presença de Deus, sermos retos de coração, sermos fiéis, conscientes da presença de Deus, para mantermos-nos na nossa tranquilidade. Então agora, com todas essas tarefas que te dei, vamos receber essa palavra, vai tentando se ver aqui, tá bom? Vê a maneira como você tem rezado também, para que a sua oração dirigida a Deus também seja uma oração tranquila, serena, não uma oração desesperada. Deus não vai te atender a depender do tamanho do seu desespero, não. Ele vai te atender à medida da tua tranquilidade e confiança. Lembre que nós entramos nesses últimos dias no mestrado da confiança. Então, nosso Senhor hoje quer te fazer esse resumo, né? Olhar resumidamente para se ver como está interiormente e exteriormente a tua vida. Vamos então proclamar essa palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Isto diz o Senhor: arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença, com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Vai dizer a Ezequias: Isto diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Assíria, junto com esta cidade que ponho sob minha proteção. Então Isaías ordenou que fizessem uma cataplasma de massa de figos e a aplicassem sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias: E qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 graus à sombra dos graus
que já desceu no relógio solar de Acás. De fato, a marca do sol recuara 10 graus dos que ela tinha descido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só, o Senhor cumpre, o Senhor ouviu a oração tranquila, serena e calma de Ezequias, embora com dor, mas oração tranquila e calma. Exercita isso hoje também, oração tranquila, serena, calma, mas confiante. O Senhor escuta a força do teu coração, não o grito do desespero. Por isso, com muito amor, com muita confiança, vamos juntos agora rezar com essa palavra, dizendo: Senhor, dá-me a serenidade, a tranquilidade da minha vida que hoje eu preciso, a tranquilidade naquilo que tem desorganizado a minha família, que tem desorganizado o meu interior. Tantas coisas acontecendo, tantas coisas que eu vivo, tanta agitação, tanta gritaria, tanta briga na minha casa, tantas discussões, tantos acontecimentos me perturbando, mas hoje eu quero te pedir, Senhor, a serenidade do coração. Quero te pedir, sobretudo, a graça de andar na tua presença. Quero, sobretudo, te pedir a graça de ter um coração íntegro, um coração reto, um coração que se guie pelos princípios morais que tu mesmo nos destes. Quero ser moralmente digna da tua graça. Dá-me uma consciência também apurada que me diga o sentido de cada coisa para que eu possa sempre escolher em ser fiel aos teus mandamentos, eu possa escolher ser fiel ao que é certo, ao que é correto, que eu escolha sempre o bem e não o mal. Eu te peço, Senhor, dá-me o teu amor, a chave de todas as coisas. Querido irmão e irmã, desejo que essa palavra de fato transforme a tua vida, desejo que transforme também a minha vida, o meu coração hoje como religiosa. E vamos juntos, num só coração, viver esse dia na presença do Senhor. Você é convidado a estar nos nossos momentos de oração, nos mais diversos horários desse dia, estar conosco, estar praticando a presença de Deus, se enchendo do seu amor. Lembra, aquilo que está dentro precisa ser traduzido, ser trazido para fora, num comportamento humano onde Deus age e fala para o outro e também consolida a tua fidelidade. Deus abençoe você. Deixa o teu like, compartilha, comenta. Te esperamos na próxima Palavra de Deus.